acadêmica do curso de Ciências Biológicas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema nervoso, tá? E para isso eu fiz um pequeno esquema aqui, já conhecido de vocês, que é um mapa conceitual. O mapa conceitual, no mapa conceitual, a gente procura colocar os principais conceitos que se relacionam com o conteúdo estudado, tá? Então, o que a gente pode falar para introduzir o tema sobre o sistema nervoso? O sistema nervoso, nos animais pluricelulares, que são aqueles animais que possuem muitas células, bilhões de células, a variedade crescente das atividades orgânicas requer a presença de um sistema coordenador que garanta a correspondência e a harmonia entre os diversos elementos que constituem o animal, além de estabelecer um adequado relacionamento do organismo com o ambiente. Então, surge a necessidade de um sistema que, juntamente com o sistema hormonal, constitui uma integração, que é capaz de comandar a regulação das mais diversas atividades fisiológicas. Qual seria esse sistema? O sistema nervoso, tá? Juntamente com o sistema hormonal, ele desenvolve algumas atividades fisiológicas no organismo do animal, tá? Então, vou falar aqui para vocês aqui, ó, basicamente a estrutura do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos. Necessariamente, esses nervos são os nervos que se espalham ao longo de todo o organismo, tá? Já o sistema nervoso central, ele é composto do encéfalo e da medula espinhal. O encéfalo, ele possui 4 estruturas principais. Tá, mas antes da gente falar sobre as estruturas principais, vamos identificar encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, ele se situa na caixa craniana, tá? E a medula espinhal é um filamento nervoso que percorre o interior do canal da coluna vertebral, tá bom? Então, vamos começar a falar sobre cada uma delas especificamente, tá? O cérebro, que é é a maior região que faz parte do encéfalo, ele ocupa quase toda a caixa craniana, quase toda. A camada superficial do cérebro é denominada córtex cerebral. O que faz? O que ele faz? Ele abriga neurônios que governam as ações voluntárias que são desenvolvidas pelo indivíduo. Além do mais, ele comanda alguns atos inconscientes e abriga também centros nervosos que são relacionados com os sentidos, com a memória, com o pensamento e também com a inteligência, tá? Essa aqui é tudo isso que eu falei, função do cérebro. Agora vamos falar sobre o cerebelo. O cerebelo, ele se situa abaixo do cérebro. E atrás da ponte. O que ele faz? Ele regula o equilíbrio e a tonicidade muscular. Posso dizer para vocês, por exemplo, é por isso que alguns animais com cerebelo extirpado, o que eu quero dizer com esse cerebelo extirpado? São aqueles animais que são utilizados para experiências laboratoriais. O que acontece? Eles são incapazes de se manter equilibrados. Por quê? Porque eles apresentam um quadro de enfraquecimento e diminuição do tônus muscular. Para vocês identificarem mais facilmente a função do cerebelo, quando a gente fala de coordenação, por exemplo, a gente quer dizer o dançar. O dançar, por exemplo, quando uma pessoa tem habilidade, facilidade para dançar, significa que o cerebelo ele trabalha de uma forma bem organizada, tá? A ponte. Qual a função da ponte? Onde se situa a ponte, primeiramente? Situa-se acima do bulbo e se relaciona com reflexos. Esses reflexos, necessariamente, eles são associados às emoções. Então, como riso e lágrimas, né?
E por último aqui, a gente vai falar do bulbo. O que é o bulbo? O bulbo ele está situado logo acima da medula espinhal. O que ele faz? Ele regula o ritmo cardiorrespiratório e certos reflexos, como por exemplo, deglutição, mastigação, vômito, tosse, secreção lacrimal e até mesmo piscar de olhos, tá? Função do bulbo. Tá, aqui do lado a gente vai falar sobre a medula espinhal. A medula espinhal exerce a função de condutor de impulsos nervosos. Então, a medula espinhal, ela recebe e conduz os impulsos nervosos, tá? Pelo sistema nervoso central. E também ela é sede de muitos atos reflexos. Tá, o que são esses atos reflexos? Que a gente pode chamar também de arco reflexo. Os atos reflexos são respostas involuntárias a um estímulo sensorial, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente pode falar de um exemplo bem conhecido, que é o reflexo patelar. Ele é chamado também de reflexo rotuliano. É um método que aplica um leve golpe com um martelo de borracha no joelho de um paciente. O que ele faz? Excitando as extremidades nervosas dos neurônios, tá, sensitivos. Aí o que acontece? Imediatamente os axônios desses animais, neurônios, transmite a informação adquirida até a medula, no sistema nervoso central. O que ele faz? Penetra ali pela região dorsal. Então, no caso do reflexo patelar, os neurônios sensoriais, eles transmitem o impulso nervoso diretamente para os neurônios motores, que partem da região ventral medular e vão estimular os músculos da coxa, tá? Então, o que acontece? É um fato que determina o movimento da perna, que se encontrava dobrada e pendendo livremente. Então, o impulso nervoso é também transmitido pela medula até o cérebro, onde, ao ser interpretado, confere ao indivíduo a consciência de pancada, tá? Então, em outros reflexos mais complexos do que o reflexo patelar, a gente pode verificar a participação de alguns neurônios associativos da medula, que transformam a informação adquirida em ordem de ação. Então, o que a gente pode dizer? Que o reflexo patelar é um exemplo de ação involuntária que é denominada de ato reflexo. Tá bom? Então, o que a gente pode concluir? Que o reflexo patelar é coordenado pela medula espinhal, por isso é um caso de reflexo medular. Então, a gente falou um pouquinho sobre a fisiologia animal, sobre a coordenação e regulação do organismo dos animais pluricelulares, que é o sistema nervoso. E eu espero ter contribuído um pouquinho com o aprendizado de vocês.